honra de receber aqui no estúdio o Dr. Malcolm Montgomery, ginecologista. Tudo bom, Dr. Malcolm? Tudo bem, e você? Bom, eu digo sempre que você é o maior propagador do legado de Dr. Elcimar, porque quando a gente começou a falar sobre implante hormonal, existia Dr. Elcimar Coutinho Mestre e você, Dr. Malcolm Montgomery. Sim, década de 80, né? Lá para trás. E foi muito, assim, uma sorte, né, para mim, encontrar com ele. Opa lá. Não tem problema. Peraí, deixa eu... Desculpa. Imagina, doutor. Vamos Isso. lá. Vamos de novo? Você tem que desinchar um pouco. Deixar? Bom, quando se começou lá atrás a falar, quando se pensa em implante hormonal, só existem dois nomes. Nosso querido Elcimar Coutinho e Dr. Malcolm Montgomery. Então eu queria que você contasse um pouco, sei que é emocionante para você, sobre essa relação, Olha, sobre o que foi. Foi muito interessante porque, assim, eu dava aula em duas faculdades, na psicologia da Unip e na faculdade de medicina do ABC. Eu tinha uma aluna na faculdade de psicologia que, no final, dizia assim: professor, você precisa conhecer meu pai. O senhor fala coisa muito parecida com ele. Por quê? Porque as alunas queriam não menstruar fim de semana, porque iam passar o fim de semana com o namorado, iam surfar, iam pra praia e tal, e a pílula ia acabar num dia que ela ia cair justamente a menstruação no fim de semana. Eu falei: não, olha, toma a pílula direto, só para o mês que vem, só vai menstruar o mês que vem. E essa aluna me falou isso foi 79, por aí. Em 80, eu estava num congresso, foi o primeiro congresso fora do Brasil que eu fiz. E tinha um palestrante falando um inglês perfeito, que eu achava que o cara era inglês, mas ele era baiano. Era o Elcimar, né? Então, assim, coincidentemente, em 82, teve um congresso aqui no Salvador Praia Hotel, um congresso de reprodução humana. E assim, sabe aquela mesa que tem os recepcionistas para distribuir os crachás e tal? Era a filha dele que estava lá. Até falou: professor, não está aqui? Eu falei: tô. E naquela época eu tive que dividir um quarto, porque ele não tinha dinheiro para pagar um quarto sozinho. Então eu dividi com o médico de São Paulo, metade de cada um, pagamos um quarto. E fomos para esse congresso, né? E a Tess, a filha mais velha do Dr. Elcimar, falou: doutor, você está aqui, professor, então, vai conhecer meu pai. Olha a coincidência. O cara que eu tinha conhecido lá, que eu achava que era inglês ou que era americano. Sim. Aluna Maravilhoso. em São Paulo. E aí ela me apresentou. E a gente foi ficando amigo, ele pediu para me estudar algumas coisas. Ele me adotou praticamente, né? Sim. E eu também gostava muito das coisas que ele falava também. E a gente começou uma amizade, né? Naqueles anos 80, né? E dali para frente foi assim, eu ajudava ele em algumas pesquisas o quanto eu podia, né? Acho que eu devo ter uns 4, 5 trabalhos com o meu nome e com o dele, lá na década de 80. E na década de 90, eu convenci ele a ir a São Paulo, porque ele não queria ir para São Paulo. Não, eu falei assim: mas as pessoas vêm de São Paulo para cá, para você atender, pô, vamos comigo, né? E eu dividi uma sala no congresso, a clínica de um amigo meu, Dirceu Mendes Pereira, que era um professor de reprodução humana de São Paulo, lá na USP. Então ele foi para lá, eu cedi a minha sala para ele atender. Só que assim, em 2 meses nós tivemos que sair daquela sala, porque não dava mais, quer dizer, era muita gente. A gente alugou uma casa perto ali, fizemos uma firma juntos, uma empresa, para ficar tudo direitinho. E ficamos lá ali na Iambiquaras, em São Paulo, muitos anos, acho que quase 20 anos, né, juntos ali. Depois, por uma questão dos meus filhos ficarem perto da faculdade, eles estavam comigo e eu acabei saindo para um outro lugar e ele continuou lá. Mas a gente continuou se vendo toda vez que ele ia a São Paulo e a gente tinha um trabalho juntos, então foi uma coisa que foi assim, muito gostoso. Mas a briga era feia, assim, porque muita gente contra, né? Eu lembro que eu dei uma aula no Einstein, no Albert Einstein, para uns 15 ginecologistas. Os caras
torceu o nariz. Nenhuma acreditou muito no que Do que eu estava falei dos ouvindo. implantes lá, né? Mas a gente tentava dizer, olha, a gente tem um resultado muito bom, né? Muito bom. Com endometriose, com as TPMs, com os miomas e tal, mesmo também na reposição hormonal, né? Após a menopausa, né? A gente teve sorte, porque assim, ele era muito talentoso, muito competente, ele tinha uma facilidade de comunicação absurda, Dr. Simar, e ele tinha um programinha na Bandeirantes, em São Paulo. E eu tinha a Hebe Camargo, que era minha Sim. paciente já, e que me chamava sempre Para e conversar. falava sempre do implante, então. Mas eu também não posso esquecer dessas pessoas também. Por exemplo, o Amaury Júnior Sim. me ajudou muito. Jô Soares, eu fui 2 vezes o Jô com os implantes. O Emílio do Pânico, o Emílio Zurita do programa Pânico da Jovem Pan. A Dani Galisteu, Sim. fiz o programa dela há muito tempo também. Enfim, não quero esquecer de ninguém, porque também gratidão a gente tem que falar de todo mundo, né? Mas foi realmente uma... E ele também tinha abertura, ele fez Roda Viva na Cultura, eu participei da Roda Viva dele. Enfim, eram programas assim que tinham um grande alcance, né? Então a gente tentava, jornal, revista, não tinha internet, né? Claro. Naquela época, né? Então nós tivemos assim sorte, tanto ele como eu, de ter uma abertura no meio científico e no meio E na mídia. Né? Então foi indo. A Hebe chamou o implante de chip, né? Sim. Era uma coisa carinhosa dela, estou com chip aqui e tal. Então o chip pegou, porque era mais fácil de... Aí eu acho que em 2004, 2006, a Folha de São Paulo fez uma reportagem comigo, eu tinha muita paciente que era do São Paulo Fashion Week. Muitos modelos. Modelos, né? Então eles queriam entrevistar os modelos. Como é que a gente fazia? Eu ligava para ela e falava assim, te interessa uma foto na Folha de São Paulo para a tua carreira? Porque eu não posso dar nome das pessoas que a gente atende, né? E aí, não, então tá bom. Então não quero nem falar que eu uso, porque alguns não queriam falar que eu usava, né? E quem aceitou foram 4 modelos, foi a Raika, foi a Letícia Beckenhauer, Thaís Lemos e foi Pugliese também, que fizeram a reportagem. Só que a jornalista me prometeu que ia focar a reportagem no efeito médico do implante. Ia pôr o efeito estético como colateral, que é o que acontece, que é a verdade. É verdade. Só que a capa da Folha Equilíbrio foi o chip da beleza. E dali para frente foi difícil, a gente futilizou um pouco o implante, entendeu? Deu uma futilizada assim, mas passou rápido também. Passou rápido. Bom, eu não posso deixar, eu sei que você sempre se emociona, mas queria que você contasse pra gente terminar da sua relação de amizade com o Dr. Elcimar, que durou até ele não estar mais aqui. Eu acabei de encontrar a filha dele ali, ela disse que leu um texto que eu tinha escrito para ele. Sim. Ela gostou muito. Então, assim, tudo que eu era chamado, porque eu tive uma sorte também de escrever um livro, e a Globo comprou um livro. Que virou uma série. E fez um seriado chamado Mulher, que era a Eva Vilma e a Patrícia Pilar. Por estar naquele seriado, também tinha mais abertura, até para falar sobre suspensão de menstruação no seriado, porque eles também me contrataram para supervisionar os roteiros. Porque tinha que ter um existia médico. muito tabu, né? Não, tinha que ter um médico, assim, era um seriado médico. Só entrava ginecologia, obstetrícia, reprodução humana e sexualidade humana. Então eram temas, né? Então, por exemplo, os roteiristas eram da Globo, mas tinha que ter um médico para dizer, endometriose é isso, câncer de mama é isso, a época da AIDS também, tinha, a AIDS estava lá em cima também naquela época, né? Pô. E esse seriado nos ajudou bastante também a divulgar. A divulgar, né? Sim, foi um grande sucesso. Então, eu lembro que a coisa foi ficando assim, porque o Dr. Elcimar era endocrinologista. Então ele não tinha título de especialista em ginecologia e obstetrícia. E tinha muita inveja. Você não tem ideia do que tinha de inveja do cara. Porque eu lembro de um congresso, em 86, em Recife, Congresso Brasileiro de Ginecologia. Estavam todos os professores de São Paulo, do Rio da Primeira Fileira, e ele foi fazer a abertura, que era suspensão de menstruação. A abertura do congresso, a palestra na vida. No meio da palestra ele disse assim, eu desafio meus colegas, com aquele sotaque baiano dele, que estão aqui sentados na primeira fileira, todos os professores aqui, a subir aqui e me provar cientificamente que menstruar é benéfico para a mulher.
quem quiser pode subir para provar aqui. Ninguém se mexeu. Ninguém se mexeu. Porque ele é de uma inteligência, assim. Sim, uma genialidade. Não dava para contra-argumentar com ele, porque ele tinha uma base científica absurda. Sim. E uma capacidade de comunicação absurda. Então, outra coisa interessante dele também foi assim, ele fez o congresso de endometriose mundial aqui em Salvador. Ele foi o presidente. E como a gente falar que baiano tranquilo é metáfora, o doutor Elcimar falou assim, vamos fazer o seguinte, todos os coordenadores de mesa, que são aqueles caras que ficam vendo, não pode passar de 15 minutos, de meia hora, vão ser estrangeiros. Porque se eu deixar um baiano para coordenar a mesa, o negócio vai atrasar, que vai... Então, assim, ele tinha um amor pela Bahia absurdo também, né? E uma vez ele me deu uma bronca, assim, falou assim, poxa, você... cuidado para não aparecer muito no tal jornal, porque eu não sei que programa que eu fiz, que eu não falei da camisinha, que não era na época da AIDS, lá, então... não, me chamaram para ser secretário de saúde no prefeito de São Paulo. Ele falou assim, Malcolm, não se meta em política, você é médico, não se meta em política. Corretíssimo. Não deu 3 dias, apareceu a Folha de São Paulo, na primeira folha, ele abraçado com a ACM. Eu falei, porra, você me falou semana passada para mim não me meter esse... Não, ele fez faculdade comigo, sabe, o ACM... Sim. E ele era muito... o irmão do ACM era médico. Sim. Do Antônio Magalhães. Então, assim, e ele tinha um bom humor absurdo, assim, uma coisa assim, super de bem-humorada. Os livros que eu escrevi, o que ele mais gostou foi o último que eu escrevi, porque ele achou que eu consegui resumir. Ele achava que eu escrevia demais, às vezes. E mesmo o livro do seriado, ele achou que... Porque ele não fazia obstetrícia. O negócio da inveja, acho legal de falar. A inveja foi tão grande, Patrícia, que assim, o pessoal da FEBRAGIO, que era a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, eu fui presidente de uma comissão da FEBRAGIO, eram 20 comissões. Eu presidi uma comissão da FEBRAGIO durante quase 10 anos. E o pessoal da FEBRAGIO, com a coisa do ciúminho que pode chamar de inveja, eles começaram a dizer que só podia dar aula nos congressos da FEBRAGIO quem tivesse o título de especialista em ginecologia e obstetrícia. E aí chamava Tego. Eu escrevi um texto, o Tego do Tego, entendeu? Para defender ele. Foi muito legal. Porque assim, era um negócio tão absurdo, quer dizer, o cara já tinha aberto, poxa, mas os caras abrem congresso de vocês há 20 anos, quer dizer, por que não pode mais? Porque ele não tem o título agora? Ele não é gineco, ele é endócrino, né? Ele é endocrinologista. E assim, um pai também, uma pessoa que na família era muito protetor da família, muito assim, todo mundo gostava muito dele, né? E lembro que assim, ele e eu, quando a gente aparecia na televisão, por exemplo, vinha sempre um médico lá do fim do mundo, dizendo, eles estão comprando horário para se promover. E não era, a gente era convidado. Nunca, imagina. Eu lembro que o CRM de São Paulo, uma vez, a gente teve que responder um negócio para dizer que nós fomos convidados. Não fomos, ninguém pagou, né? E eu lembro dele correndo na Vila Consolação para chegar no pódio, não perder a hora. Eu falei, calma, pô, fica tranquilo que eles esperam a gente, assim. Então é uma pessoa, assim, de uma humildade, assim. Sim. Nos faz falta, Malcolm. Porra. E eu lembro, quando ele morreu, ele passou a vida quebrando paradigmas. Sim. Quando ele se foi, ele quebrou mais um. Qual que ele quebrou? Ninguém é insubstituível. Ele é... Desculpa. Imagina. Caraca. Muito obrigada, Ele Malcolm. é insubstituível. Sem dúvida. Mas ele deixou você aqui para nos dar essa entrevista maravilhosa. Muito obrigada, Malcolm. Obrigado, Patrícia. Desculpe o mico aí, pagar esse mico aí. Imagina, sua entrevista é maravilhosa. É um prazer. Eu acabei de falar aqui com o Dr. Malcolm Montgomery, ginecologista, e quem mais representa aqui o legado do nosso querido Dr. Elcimar Coutinho.